Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre o assunto chamado distribuição de cargas em equilíbrio, certo? Veja essa imagem aí, nos dias atuais, em tempos de chuva, certo? Quando tem muitas árvores, a gente sempre vê a questão de ir para debaixo de uma árvore dessa. Só, pessoal, que embaixo de uma árvore dessa fica mais suscetível a ocorrer uma descarga elétrica. E se você estiver próximo à árvore, você receber uma parte dessa descarga. Em momentos desse tipo, nós temos essa questão do raio. Um raio, pessoal, ele vem com carga elétrica com uma certa velocidade. E a altura da árvore, ela influencia justamente na captação dessa velocidade desse raio. De onde ele sai até aqui a árvore, nós temos a chamada diferença de potencial. E praticamente ele vai influenciar na hora de fazer a captação para a descarga elétrica. Então aí, se você tiver em um carro, uma região de campo, começar a tempestade, pensando seguro, você prefere ficar no automóvel ou se abrigar debaixo de uma árvore? Hoje a gente sabe que o automóvel é mais seguro, por conta que ele parte do princípio da gaiola de Faraday, certo? Já nesse caso aí da árvore não, pessoal, fica mais suscetível à questão de você receber uma descarga elétrica. Então hoje a distribuição dessas cargas em condutores, elas têm uma condição de equilíbrio. Esse equilíbrio, ele é dado pelo equilíbrio eletrostático. Quando essas cargas, pessoal, estão sob uma forma, a área externa, uniforme. Só que aí você percebe o seguinte, do centro até a superfície desse campo, nós temos um raio e nós temos alguns pontos. Nós temos o ponto I, o ponto S, um ponto P e um ponto E. Se vocês prestarem bem atenção, do centro, onde está o ponto, até I, ele é o mais próximo do centro do campo elétrico. O ponto S, ele está localizado justamente na superfície do campo. Partindo daí, nós temos o ponto P, que está fora da região, e o ponto E, que está muito mais longe, um ponto externo muito mais longe em relação a ele, certo? Então, vamos lá. Ele se encontra totalmente em equilíbrio eletrostático. O que é esse equilíbrio eletrostático? A mesma quantidade de cargas existente, ela não se altera, certo? Então, a gente tem aí pontos como IS, IS e P, certo? São pontos dentro do interior do condutor. O E, que é justamente o ponto externo ao condutor, no caso seria o S, ponto da superfície, e o ponto P, imediatamente externo a essa superfície. Então, nós temos pontos totalmente diferentes. Só que, para pontos externos na esfera E, certo? Se a gente for colocar ela, a questão da esfera, a uma distância maior do que o raio, certo? Então, o módulo do campo elétrico dele vai ser toda a carga que estiver concentrada em uma única posição. Então, o módulo do campo elétrico, para aquele que está no ponto E, justamente nesse pontinho aqui, vai ser quem? Vai ser a constante eletrostática multiplicada pela carga dividido pela distância ao quadrado. No caso, para pontos próximos da esfera, no caso, o ponto próximo da esfera seria o ponto P. É isso aqui, ó, ponto P que está próximo à esfera. Nós já temos outra questão. Considerando o ponto externo muito próximo, ou seja, aproximado do raio R, então determina-se o módulo desse campo em forma do caso anterior, mas tem que fazer uma substituição. Não vai ter mais a questão da distância. Como ele está próximo à esfera, nós vamos fazer a mesma condição, porém, a diferença agora vai ser em relação ao raio. Por que diferença em relação ao raio? Porque se vocês olharem para o ponto E, nós temos a distância normal. Só que o ponto P está mais próximo do raio. E não tem essa questão dessa distância tão significativa. Então, ele está mais próximo do raio. Por isso que o valor dele, ele é aproximado à distância por R. Ou seja, eu vou trocar, fazer a substituição de D ao quadrado por R ao quadrado. Certo? No caso, para o ponto próximo da esfera. Para pontos na superfície da esfera, certo? Nós temos agora a superfície da esfera.
Muito bem. Quem está na superfície da esfera? O ponto S. Se vocês olharem o ponto S, certo? Ele pode estar tanto nesse ponto, como pode estar nesse outro aqui. Ó. Então, ele tem uma distância relacionada a quem? Ao diâmetro. Certo? Então, vamos lá. Para pontos pertencentes à esfera, quando o D, a distância, é igual ao raio, o módulo dele é a metade do valor de um ponto externo e muito próximo à superfície. Ou seja, como o módulo do campo elétrico dele é a metade do valor, então, se a metade desse valor aqui, de D, dividido por 2, então D vai ser quem? 2R. Então, se o raio é D sobre 2, eu posso dizer que 2 é quem? O D é quem? 2 vezes o raio. Então, nesse caso, como é a metade do valor de um ponto externo, então é D sobre 2 igual a R. Multiplicando meio pelos extremos, D vai ser igual a 2R. Então, no lugar do D, eu vou usar 2R ao quadrado. E os pontos que ficam no interior da esfera, né, para qualquer ponto dentro dessa esfera, nós temos o módulo do vetor campo magnético dele vai ser nulo. Por que nulo? Porque está próximo do centro. Então, não tem uma distância suficiente para ter a questão da intensidade de um campo elétrico. Então, se vocês olharem o ponto I, ele está praticamente aqui, é uma distância razoável. É um raio ignorado. Então, nesse caso, ele está mais próximo de quê? De se tornar o vetor do campo elétrico dele ser sempre nulo, porque ele está muito próximo do centro da circunferência. No caso do campo elétrico, pessoal, a variação dele vai em função da distância e justamente considerando a questão do centro dele. A gente tem que enfatizar que o campo dele elétrico não é contínuo para o exterior da esfera, ou seja, ele começa nesse ponto, porém ele vai, quanto mais distante, menor será o valor do campo elétrico. Então, o campo da superfície ele é obtido pela média aritmética, ou seja, essa superfície aqui, certo? Ele é obtido pela média aritmética. Esses valores nós temos antes, onde o E inicial no interior é 0, e o exterior, o E da superfície, ou seja, que está muito longe. Vale também enfatizar para vocês que para pontos fora ao condutor, o campo elétrico se comporta como se toda a carga estivesse concentrada sempre no centro, ou seja, ela sempre vai comportar como se estivesse aqui no centro. E assim usar uma equação para campos elétricos usada anteriormente, ou seja, o campo elétrico vai ser quem? A energia do ponto P dividido pela metade, porque aqui é a metade do caminho. Daqui para baixo, ela vai ser 0, porque já está próximo ao centro dessa circunferência. Um detalhe interessante, no interior o campo elétrico sempre vai ser nulo, ou seja, que está no interior dele, ou seja, no centro dele, sempre o campo elétrico, ele vai ser nulo. Quanto mais distante, certo, dele, nós temos justamente o quê? A questão da enfatização do campo elétrico. Como é que vai ser essa enfatização? Quanto mais distante, menor é a intensidade desse campo elétrico, ok? Na distribuição de cargas em condutores que são pontiagudos, a gente fala assim pontiagudo, pessoal, nós estamos se referindo a para-raios, certo? É um instrumento hoje que em dias de chuva ele faz a captação desses raios. A vantagem nisso aí, pessoal, é justamente o seguinte: a questão do raio, quando ele vem para a Terra, ele procura o local para ele cair mais próximo, para ele fazer uma passagem um pouco mais segura. E o para-raio, por ser colocado no ponto mais alto, ele faz essa passagem. Ou seja, ele tem uma ponta pontiaguda que fica trazendo elétrons da Terra. Por exemplo, se o raio vem negativo, uma carga elétrica, um excesso de carga elétrica negativa, a Terra ela empurra pelo cabo até a ponta lá de cima carga elétrica positiva. Aí o que acontece? Quando o raio vem chegando na Terra, ele percebe que há um ponto um pouco mais alto onde tem esse excesso de carga positiva. Então o que acontece? Ele se direciona justamente para cima do para-raio. E o para-raio acaba fazendo essa captação. Então a distribuição dessas cargas, pessoal, são baseadas justamente na densidade. Então se a gente pegar um campo onde nós temos uma certa área 1, nós temos a densidade dele
de forma superficial e distribui justamente a questão da carga em relação a essa área que está totalmente demarcada. A densidade de carga dada por sigma é distribuída pelo elemento da área ΔA. Então é determinado por quem? O sigma, que no caso é a densidade, é igual à quantidade desses elétrons dividido pela variação da área. Como a área ela é relacionada a uma esfera, pessoal, ela vai passar pela área esférica, que é 4πr ao quadrado, certo? Mas vamos lá, vamos dar continuidade na parte de potencial elétrico. A variação desse potencial elétrico em relação ao campo elétrico, certo? Ele é de acordo com a distância em relação ao centro do condutor. Então, o potencial elétrico, pessoal, é constante igual à superfície. Ou seja, para ele é constante para todos os pontos interiores na superfície do condutor. Ou seja, dentro da superfície, todos os pontos são iguais, ou seja, eles são constantes. Saiu, aí nós temos o quê? Uma variação justamente na quantidade dessa carga. Então, o potencial elétrico ele vai depender justamente de quem? Dos pontos que nós temos. E no interior dele, o ponto elétrico é constante igual da superfície. Ou seja, daqui do centro até a superfície é o mesmo valor. O que vai diferenciar é quando ele tiver uma distância maior. Quanto mais distante, menor... Aliás, quanto maior a distância, menor é a variação da diferença de potencial elétrico que ele vai ter. Ok? Então, no condutor esférico de raio R, a superfície dele, pessoal, é dada por 4πr ao quadrado. Então, desse modo, a densidade dele vai ser quem? Vai ser a quantidade de carga dividido por 4πr ao quadrado. Então, a área do esférico, pessoal, é 4πr ao quadrado. Então, a densidade dele vai depender de quem? Da quantidade da carga e da área, que é justamente essa parte que nós temos aqui, ou seja, a área do esférico. Então, para um valor qualquer de carga Q pré-estabelecido, então nós vamos ter justamente uma certa condição. Eu vou ter uma condição de duas esferas, uma do raio R1 e outra do raio R2. Então, um detalhe é que o R1 ele é maior do que o R2. Se ele é maior, então nós vamos ter justamente o quê? Uma densidade de carga menor. Eu tenho aqui a densidade de carga do raio maior e a densidade de carga do raio menor. Quando ele é menor, certo? Como o raio R1 é muito maior do que R2, a densidade de carga dele ela é inversamente proporcional. Ou seja, vocês olharem, inversamente proporcional. Então, a densidade de carga na primeira parte, no sigma 1, é menor do que 2. Por que no 2? Porque no 2 ele vai concentrar uma maior quantidade dessas cargas. Por isso, pessoal, parte do princípio do objeto pontiagudo, tão conhecido para raio. Por quê? Porque ele vai armazenar uma quantidade maior de cargas. Justamente que na extremidade, na ponta. Quanto mais vai afinando essa parte aqui, pessoal, maior será a sua densidade na hora de fazer a captação do raio. Então, se um para-raio fosse feito com esfera muito grande, ele não teria condições de fazer a captação desses raios. Então, generalizando em condutores pontiagudos, as cargas se distribuem pela superfície e não no seu interior. Certo? Entretanto, um detalhe, elas se concentram mais nas regiões pontiagudas. Por isso a questão do para-raio. Para-raio pontiagudo, então as cargas vão se concentrar na parte maior dele. Certo? Então, a densidade superficial dessas cargas, pessoal, ela vai ser maior do que nas outras regiões do condutor. Por isso que o condutor pontiagudo, que é o do para-raio, sempre ele tem o quê? Uma quantidade de cargas um pouco mais bem distribuídas. Por isso que o pessoal fala a questão de quê? O poder das pontas, que é a propriedade segundo a qual essas cargas se concentram nas pontas do condutor, elevando o potencial elétrico. Então, para vocês terem uma ideia, numa pilha, pessoal, nós temos a saída e nós temos lá embaixo a entrada. A questão do positivo e negativo. Você pode ver que no polo positivo, o pinozinho dela é bem pequenininho, onde fica o positivo, a parte positiva. Já a negativa é uma região um pouco maior. Então, o que acontece? A parte onde sai a carga positiva tem uma certa quantidade maior de sair do que uma quantidade
para fazer a entrada na parte negativa. Por isso que a pilha, com o passar do tempo, ela vai perdendo o quê? Uma grande quantidade de carga elétrica, também pela questão da energia dissipada. Mas o princípio é justamente o quê? A questão pontiaguda, onde facilita uma concentração maior de cargas elétricas. E aqui, pessoal, eu deixei um mapa conceitual para vocês, certo? Nós temos a distribuição de cargas em condutores. Ele vai ajudar na seguinte maneira, por exemplo, o potencial elétrico, e nós temos o campo elétrico. No caso do potencial elétrico, o que é que eu tenho? A distribuição de cargas, elas são homogêneas em corpos esféricos, porque vai depender do corpo, e ela vai ser não homogênea no questão do campo elétrico, em corpos pontiagudos. Então, a distribuição dessas cargas em condutores, no campo elétrico, ela é pontiaguda, em corpos pontiagudos, ela não é homogênea. Por quê? Porque vai vir muita questão da diferença de potencial. Já no potencial elétrico, a homogênea, os corpos esféricos, ele distribui uniformemente essa questão da quantidade dessas cargas no condutor, ok? Muito bem, pessoal, esse é o assunto que a gente está terminando de finalizar. Nas próximas aulas, a gente vai entrar em capacitores, certo? E a gente, terminando o assunto capacitores, a gente vai corrigir algumas questões para vocês. Tchau, tchau, até a próxima aula.